Seja muito bem-vindo ao Falando com uma Ordem, o podcast que conecta você à OAB. Aqui trazemos as principais informações, debates e histórias que envolvem a advocacia e o universo jurídico, sempre com o compromisso de fortalecer a nossa classe e aproximar a OAB da sociedade. Prepare-se para uma conversa direta, transparente e relevante para todos os profissionais do direito, para quem acompanha de perto a justiça. Eu sou o Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação, e ao meu lado está o Dr. Rodrigo Barros, que é o presidente da comissão. É isso aí. Nesta edição, temos a honra de receber o presidente Guilherme Melo, que fala sobre a história, os desafios e os projetos da OAB Paraopebas. Seja bem-vindo, presidente. É uma honra tê-lo aqui. E, inicialmente, eu gostaria de saber, quando você chegou aqui em Paraopebas, qual a história da OAB, quais as trajetórias e os maiores desafios enfrentados para ser a OAB Paraopebas que é hoje. Eu falo que quando eu cheguei aqui, já estava o tapete na porta, né? Então, para colocar lá, teve um trabalho, né? Teve uma história, uma coisa que aconteceu. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo, presidente da Comissão de Marketing e Comunicação da OAB, Dr. Leandro. Agradecer pelo convite e parabenizar, de antemão por esse projeto, falando com a ordem. Eu acho que é isso que a gente esperava, quando a gente fez o convite para que vocês tomassem frente dessa comissão, que é uma comissão tão importante, que além de demonstrar para os nossos colegas advogados e advogadas o trabalho que vem sendo realizado tão bem pelos profissionais que se dispõem a trabalhar pela instituição, também é um canal, um canal para a gente poder falar com a sociedade, poder falar com pessoas de relevância para o mundo jurídico, com autoridades, Então eu queria realmente reforçar aqui os parabéns a cada um de vocês pelo trabalho que vocês vêm desempenhando desde o início do ano, quando vocês assumiram a comissão. Com relação, doutor Rodrigo, aos desafios e a história da OAB, eu cheguei em 2008, então eu tinha já também um grande percurso já corrido pelos nossos colegas que nos antecederam. Cheguei em 2008, a gente tinha aproximadamente uns 80 advogados. Hoje, na nossa subseção, a gente tem 800 advogados. Então, um caminho longo de 2008 até hoje. Mas naquele tempo, quando eu cheguei em 2008, eu já pude perceber uma coisa bem diferente e bem característica da nossa subseção em Paraopebas, que é a união. A união entre os advogados foi uma coisa que me chamou muita atenção. Vindo de Minas Gerais, uma subseção onde lá a gente já estava com aproximadamente uns 5 mil advogados, a gente não tinha essa noção de aproximação entre os colegas. Então foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Falei, esse lugar é um lugar onde a advocacia, eu tenho certeza que ela vai ser diferente. E sem dúvida nenhuma, naquela ocasião, presidida pelo Dr. Jackson, foi sem dúvida nenhuma a primeira pessoa. Quando a gente chega numa cidade, o advogado, a advogada, ela procura sempre conversar com o presidente para saber as situações de mercado, qual é a área, os locais para abrir os escritórios. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei, o Dr. Jackson, uma pessoa muito querida. E eu penso que na época da doutora Josiane, com o surgimento da nossa subseção, realmente deve ter sido um pouco mais complicado. A gente era uma subseção ligada à subseção de Marabá, eram pouquíssimos advogados, salvo engano, menos de 20 advogados existiam aqui em Paraopebas, e eles conseguiram fazer aí a criação da nossa subseção e certamente trilharam aí árduos caminhos para a gente estar podendo dar sequência e continuidade hoje com a ajuda de cada um dos colegas que compõem as comissões e a diretoria e o nosso conselho subseccional. Na sua visão, qual é o maior desafio como presidente da subseção Paraopebas? Eu acho que o desafio ele é constante, A gente tem uma entidade, uma classe de reconhecimento nacional. A OAB está no meio de discussões que mudam a vida das pessoas. A gente
trata sobre liberdade, a gente trata sobre direitos fundamentais. A OAB ela é sempre colocada em pautas de relevantes discussões, e aqui na nossa subseção não é diferente. A gente teve a nossa subseção muito bem conduzida pelos nossos presidentes, doutora Josiane, doutora Ademir, doutor David, doutora Maura, doutor Jackson, e agora eu estou com essa responsabilidade. Eu falo que é um trabalho de servir. A gente está ali tanto para servir a nossa classe, e eu peço muito aos colegas que nos acompanham nessa missão dentro do conselho, dentro da diretoria, dentro das comissões, que eles tenham esse pensamento em servir a nossa classe. E eu acho que um desafio muito grande que a gente tem dentro da OAB é a conscientização para que esses colegas tenham, além dessa consciência de servir a classe, a consciência também de servir a sociedade, porque esse é um papel fundamental, primordial para aquelas pessoas que trabalham em nome da instituição OAB. Então, doutor, como você mencionou, né, a OAB ela tem uma participação ativa não só com a gente advogados, mas também com a sociedade no geral. E eu gostaria de saber qual é a participação da OAB, qual a atuação da OAB com os órgãos do Poder Judiciário e os demais órgãos públicos aqui em Parauapebas. Doutor Rodrigo, a OAB ela tem uma relação muito boa, institucional, né, com o Poder Judiciário, seja com o Ministério Público, Defensoria Pública e os demais órgãos, né? É uma relação de muito respeito, sempre lembrando que às vezes, né, muitas vezes a gente vai estar em um certo conflito, porque não podemos esquecer ali a responsabilidade que é de garantir, né, o direito dos nossos colegas advogados. Muitas vezes podem existir alguns problemas onde a ordem tem que atuar, né, mas sempre de maneira respeitosa. A gente tem sempre uma cultura aqui na nossa subseção de levar à frente sempre o diálogo. Sempre quando existe um problema institucional entre a advocacia, o judiciário, a advocacia, o Ministério Público, a advocacia e algum órgão de polícia, a gente sempre dá preferência para o diálogo, para tentar resolver a situação. Não havendo essa possibilidade, certamente, né, a OAB ela toma as medidas necessárias para garantir ali a atividade profissional de cada advogado e advogada. E uma pergunta também que é interessante, que a gente queria saber um pouco mais sobre ela, na sua visão. A gente sabe que as comissões elas são estruturadas, a OAB é estruturada com comissões, as comissões para cada tema. Eu queria, na sua visão, o que são de fato as comissões e como que você, como presidente, enxerga a importância delas para dentro da OAB? As comissões, doutor Leandro, elas são os braços e as pernas da instituição OAB. É através delas que o trabalho realmente acontece dentro da nossa instituição. Então, esse papel, né, do trabalho desenvolvido, como o trabalho desenvolvido nesse momento por vocês através da Comissão de Marketing e Comunicação, é um trabalho fundamental. É um trabalho onde a gente, dirigente, sempre tem que se preocupar em trazer novos colegas para poder participar dessas atividades. É um trabalho constante, é um trabalho onde a gente deve sempre estar renovando, né? Hoje a gente conta com 29 comissões temáticas dentro da OAB, dos mais variados ramos do direito. E no início da nossa gestão agora, no início do ano, a gente fez um trabalho cuidadoso de verificar as comissões que de fato estão, né, exercendo as suas atividades dentro da nossa instituição. Nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa primeira reunião de presidentes e vice-presidentes das comissões temáticas aqui na subseção, onde a gente levou exatamente isso, a necessidade de que todas essas comissões trabalhem, e de preferência trabalhem em conjunto, onde a gente tenha no sentimento de cada advogado que participa do sistema OAB um sentimento de união, um sentimento de coletivo. Então, uma coisa que eu preguei muito na nossa reunião de presidentes de comissão foi a necessidade de se trabalhar em conjunto.
uma comissão trabalhando junto com outra, comissão de marketing podendo dar um suporte nas demais comissões. Esse trabalho é um trabalho excelente, que tanto o Dr. Rodrigo quanto o senhor vem desempenhando. Então é isso, o sentimento é um sentimento de realmente de união, um sentimento de importância desse trabalho desempenhado pelas comissões e o cuidado em sempre estar verificando se de fato aquela comissão ela está desempenhando bem o seu papel, porque no final das contas o trabalho da comissão ele é visto pela sociedade como o trabalho da própria OAB. Então a gente, como dirigente, a gente tem que ter esse cuidado. Aquela comissão está fazendo o papel que ela deveria fazer. Vou citar um exemplo. Nós tivemos há pouco tempo a desapropriação do lago da Nova Carajás, onde a gente teve uma atuação brilhante da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Glaucia, que deu ensejo, inclusive, a suspensão do cumprimento daquela ordem judicial, porque não estavam sendo seguidos alguns critérios. Suspendeu a ordem de desocupação, esses critérios foram obedecidos posteriormente, e aí sim houve a desocupação. Então, quem fez isso foi a comissão, mas também quem fez foi a própria OAB. Esse é o sentimento que tem que estar em todas as pessoas que trabalham pelas comissões. Um trabalho feito pela comissão, na verdade, é um trabalho feito pela própria OAB. É isso que a gente está tentando fazer aí durante esses 3 anos. Para quem está chegando agora, que está aqui ainda recém-formado, recém-ingresso aqui na OAB, quais são as vantagens? Eu entrei agora, eu quero saber o seguinte, qual é o sentido de eu fazer parte de uma comissão? Isso, é interessante essa pergunta, é muito boa, porque se a gente for parar para pensar, eu fiz inclusive essa observação na nossa reunião, a maioria dos presidentes de comissão hoje são jovens advogados, são pessoas que recém-ingressam ao nosso sistema OAB. Isso é muito bom, porque essa pessoa ela ingressa realmente com uma vontade de trazer mudança, uma vontade de trabalho. E a gente tem muitas pessoas para poderem auxiliar. Nós temos 5 diretores, nós temos 16 conselheiros subseccionais, nós temos várias pessoas que já trabalham há muito tempo dentro das próprias comissões temáticas, que já têm uma experiência, mas muitas vezes precisa desse gás, precisa desse querer, de poder trabalhar, de fazer algo novo, como é o caso do próprio podcast que a gente está fazendo aqui. É uma coisa inédita, trazida pela primeira vez na nossa subseção. Então, esse é o sentimento do jovem trazer aquilo que é novo, aquilo que é bom. Então, e lógico, você tem sempre uma contrapartida. Você ajuda a instituição OAB, a OAB ela lhe dá algum retorno, ela lhe traz o conhecimento com novos colegas que vão poder abrir algumas oportunidades, onde você vai poder ter um network, onde você vai poder esclarecer algumas dúvidas, onde você vai poder chegar mais perto da resolução de alguns processos através de uma conciliação, de uma aproximação com o advogado que está trabalhando ali ao seu lado. Então, são vários benefícios também que esse jovem advogado ele vai ter. Doutor, o senhor mencionou aí, dos projetos, das ideias que vem surgindo, e a gente que está aqui no marketing também estamos mostrando a OAB, a gente percebe que muitas pessoas às vezes nos procuram com ideias, querendo, vamos fazer um projeto, bora fazer uma situação aqui específica. E nessa linha eu gostaria de saber do doutor quais as principais metas, os objetivos que a OAB tem para os próximos anos. Doutor Rodrigo, é uma pergunta difícil de responder, porque uma responsabilidade muito grande. A gente vem de uma sucessão de uma presidente excepcional, que é a doutora Maura, que desempenhou um papel brilhante. Só nisso a gente já sente uma responsabilidade, uma carga muito grande. Mas o que me deixa tranquilo é saber que a gente tem pessoas excepcionais ao nosso lado. Pessoas muito boas, que trabalham muito bem pela instituição, que desempenham um trabalho muito dedicado. A gente teve, nesse final de semana, a gente teve a nossa festa junina, que foi feita com todo carinho, onde a gente
dobrou o público do ano passado, onde a gente dobrou o número de patrocinadores do ano passado, a gente dobrou o número de escritórios que nos apoiaram no ano passado. Então, assim, a gente está muito feliz de ter, né, na verdade, isso é a credibilidade do trabalho coletivo que a gente desenvolve dentro da instituição. E você acredita que a OAB ela é possível contribuir ainda mais com a advocacia, com a jovem advocacia de modo geral, ou você entende que está no limite? Doutor Leandro, a gente sempre pode fazer melhor. A gente sempre pode fazer melhor. E para fazer melhor, muitas vezes a gente tem que contar com pessoas melhores que a gente, né? E são exatamente esses jovens advogados que estão chegando. Pessoas como o senhor, pessoas como o doutor Rodrigo, que trabalham tão bem dentro da Comissão de Marketing e Comunicação, os nossos demais presidentes de comissão que estão hoje à frente dos trabalhos. Eu acho que a gente sempre pode fazer melhor. E eu acho que isso é uma meditação diária que a gente tem que fazer ali na OAB. O que eu posso melhorar? Então, eu estava até pouco tempo, eu estava fazendo no meu escritório, estava fazendo ali uma relação dos problemas que a gente enfrentou nessa festa que eu acabei de mencionar, que foi tão boa. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar. E a gente quer fazer melhor no ano que vem. Você pode ter certeza, da mesma forma como é a nossa festa, vai ser a nossa gestão pautada sempre nisso. Eu quero fazer sempre melhor do que eu fiz ontem. E pensando nessa questão de comissões, como que é o processo de escolha do presidente e do vice-presidente da comissão? Esse é um critério de mérito. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar assim. A gente tem que reconhecer o mérito daquela pessoa que trabalha. Aquela pessoa que trabalha, ela tem que ser reconhecida pela nossa instituição. Não adianta uma pessoa levantar a mão e falar assim, olha, agora eu quero ocupar tal função dentro da OAB. Ótimo, né? Mas o que acontece? A gente já tem muitas pessoas trabalhando há muito tempo, né? Será que eu não teria que reconhecer uma pessoa que está trabalhando há muito tempo e colocar ela em uma função boa, onde aquele trabalho que ela desenvolve possa aparecer mais e, consequentemente, dar mais visibilidade ao trabalho da própria instituição OAB? Eu penso dessa forma. E eu acredito que tem que ser assim. Mas essa decisão, doutor Leandro, ela não é uma decisão única. É o Guilherme que escolhe o presidente. Não. Geralmente, decisões como essa são compartilhadas tanto pela diretoria quanto pelo nosso conselho subseccional. A gente, por ser um órgão colegiado, a gente não toma decisões individuais, a gente toma decisões de maneira coletiva. Mas assim, essa forma de reconhecimento meritório, não tenho dúvida que as pessoas que eu acabei de mencionar, elas comungam do mesmo pensamento, então a avaliação certamente ela vai ser bem parecida com essa. Doutor, o que a gente observa enquanto comissão de marketing é que realmente a OAB Paropebas ela tem uma atuação muito forte aqui no município, né, com a advocacia, e eu falo assim na condição de jovem advogado que eu me senti muito bem acolhido pela instituição, desde dos primeiros convites que tiveram, dos eventos institucionais que são feitos, até dos eventos assim, os churrascos que são feitos para descontrair, para aproximar. Então eu vejo que realmente tem uma atuação muito forte da advocacia, tanto no contexto social como no contexto de união, de unir os advogados, de auxiliar, de fornecer algum tipo de ajuda. E eu queria, né, fazer esse elogio aqui para a sua atuação, enquanto presidente também, que nos dá, né, essa liberdade de atuação, que quando a gente chega com alguma ideia, tá ali de prontidão para acatar e de alguma forma contribuir, né, para a participação da gente. Eu acho que não pode ser diferente, doutor Rodrigo, até porque eu tenho a felicidade de ter caminhando ao meu lado pessoas que têm excelentes ideias. E seria uma ignorância muito grande da minha parte não poder
reconhecer essas boas ideias e colocar essas boas ideias em prática. Então, na verdade, eu sou uma pessoa de muita sorte, né, de poder caminhar com pessoas tão competentes, né, que têm ideias tão boas e ter a felicidade de colocar essas ideias em prática é, sem dúvida, uma alegria muito grande que eu tenho. Qual é a parte mais difícil, a parte mais complexa de atuar sendo um presidente de uma ordem, de uma subseção? Sem sombra de dúvida, os compromissos que a gente tem. Por quê, doutor Léo? Eu estou dentro do sistema OAB, dentro da diretoria, desde o ano de 2014. 10 anos, né? Então eu sou um decano da diretoria da subseção da OAB. Ingressei na OAB com o falecimento do nosso querido Dr. Jackson, em 2014, na condição de vice-presidente do Dr. David. E 2 gestões do Dr. David, 2 gestões do Dr. Amauro como vice-presidente e agora assumindo a responsabilidade da presidência da OAB. E agora, nesse momento, foi um momento onde eu parei muito e pensei o quanto a minha responsabilidade estaria aumentando. Porque você no cargo de vice-presidente é um cargo importantíssimo, mas ele é um cargo onde o presidente não está, você tem que fazer o seu papel. Você pensa menos. Você tá falando pensa menos. Eu tinha uma tranquilidade, né? Porque eu tive bons presidentes, né? O Dr. David, o Dr. Amauro, então o meu trabalho estava tranquilo na vice-presidência. Chegando à responsabilidade da presidência, naquele momento ali, eu realmente, foi uma virada de chave. Porque eu não queria passar 3 anos no trabalho institucional como presidente da subseção sem poder me dedicar ao máximo ao que eu estou fazendo. Não justificaria as ausências dentro do meu escritório profissional, as ausências dentro da minha família, se eu não pudesse dar o meu máximo dentro da minha instituição. Então ali realmente foi uma virada de chave e é onde eu penso o fator de administrar o tempo dos compromissos, administrar o tempo dos compromissos com o escritório profissional, né, onde a gente ganha o nosso pão, né, ali, então, e também fazer essa medida entre o trabalho na instituição e a nossa família, sem sombra de dúvida, hoje é o que eu vejo como o fator mais complicado, fazer a administração desse tempo para que você consiga atender todos bem, mas em especial essa função tão importante que hoje eu estou ocupando. Peraí, Rodrigo. Eu falo que esse projeto está sendo muito bom mesmo, porque a gente está vendo, né, a situação de como que funciona, como é a presidência, de ver que há abre mão de muitas coisas, né? Desde o convívio com a família, a questão do escritório e para isso, para funcionar o AB, tem que ter essa dedicação, né? E a gente vê o empenho, a dedicação para que isso funcione. Então é importante que as pessoas vejam, né, o que acontece nos bastidores, saibam como é que funciona. E só um pouquinho, desculpa te interromper, só dentro do que você está falando, mas isso não é uma exclusividade da presidência. Na verdade, é de toda pessoa que quer ajudar dentro do sistema da OAB, ele tem que vir com essa consciência. Ele tem que vir, é lógico, né, graus diferentes ali, né, de dedicação de tempo, né, uns mais, outros menos, mas assim, se você quer ajudar a instituição, não tem jeito de você entrar dentro de uma comissão, fazer um trabalho bem feito dentro da OAB, independente de comissão, se você não tiver a consciência que aquilo ali vai ser um ponto de sacrifício de outras coisas, né? Mas a importância, a relevância que né, tratar de temas tão sensíveis quanto, né, liberdade, saúde, direitos humanos. Então, assim, realmente é uma coisa que nós, né, eu falo nós porque nós três, nós com certeza nos encaixamos aí, estamos fazendo isso agora nesse exato momento. Nós precisamos ter essa consciência de que esse tempo suspendido é um tempo que é precioso e a gente tem que dedicar muito para valer a pena onde a gente está em falta em outros locais.
Qual o conselho que você daria para um recém-inscrito na ordem hoje? Participe da nossa instituição. Eu acho que você só ganha. Não tem perda você participar do sistema OAB. Você, de qualquer ângulo que você olhar, se você pensar assim, não, mas eu quero aprender mais a minha área de atuação profissional. Você pode aprender isso dentro de uma comissão temática. Eu gosto de processo civil, participe da comissão de processo civil. Eu gosto de tratar sobre direitos humanos. Experimente o que é os direitos humanos na prática dentro da nossa comissão de direitos humanos. Eu gosto de defender o direito das mulheres. Entre na nossa comissão das mulheres. Veja o dia a dia do trabalho de cada comissão. Se aproxime da nossa instituição. Então, esse é o convite que eu queria deixar para esse jovem advogado. Venha fazer parte, né, da importante missão que é o trabalho institucional dentro da OAB. Estamos já na etapa final dessa entrevista. A gente quer, em nome da Comissão de Marketing e Comunicação, agradecer, né, a sua presença aqui com a gente. É uma honra começar esse projeto com a participação do presidente. Já agradecer pela sua disponibilidade de participar dos próximos eventos com a gente. Acho que é bem interessante. A gente entende como muito positivo dentro do que a gente vem pensando, dentro das sugestões que você já vinha dando para a gente. Olhando para essa câmera aqui, dá seu agradecimento final aí, a sua mensagem final aí para todo mundo. Na verdade, eu queria te agradecer mais uma vez, doutor Leandro, doutor Rodrigo, parabenizar pelo projeto. Eu acho que vai ser um projeto brilhante, a gente vai conseguir, sem dúvida, trazer pessoas interessantes aqui para o nosso Falando com a Ordem. E a mensagem que eu queria deixar era para a advocacia. Eu queria deixar a mensagem de pedido, um pedido para que vocês venham participar das atividades da nossa comissão, integrem as nossas comissões temáticas, participem dos eventos. É um papel importantíssimo ter vocês dentro da nossa instituição. Agradecer, né, por todo o carinho, por toda a honra, por esse convite. É realmente muito bom estar aqui com vocês hoje.